Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, já deixa seu like, clica aí no joinha, compartilha com os amigos, não esquece, tá bom? E solta a vinheta. I'm not a diva. 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 Gente, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a minha experiência da minha primeira habilitação. Deixa eu pegar ela aqui, só um minutinho. Esse nenenzinho aqui, ó. Eu tô com esse nenenzinho que vai fazer 2 anos, que é minha habilitação, né? É um dos meus sonhos, eu posso dizer que é um dos meus sonhos realizados. E o meu intuito é de incentivar você que tem vontade de tirar sua habilitação, porém tem medo, tem insegurança, e não há outra pessoa, eu acho, mais medrosa do que eu para trazer esse vídeo. E você pode confiar que tudo que eu vou falar aqui é verdade, tá bom? Tudo começou quando eu completei os meus 18 anos, até mesmo antes, um pouquinho, eu sempre tive o sonho de tirar minha habilitação. Só que meus pais não tinham, né, condições financeiramente para bancar a minha habilitação e eu também não trabalhava. Porém, com 18 anos eu consegui meu primeiro emprego. Só o que acontece? Eu tive a tremenda falta de sabedoria de 1 ano de trabalho, nunca ter juntado dinheiro, nunca ter corrido atrás de algum objetivo, né, para ser alcançado, que no caso era a minha habilitação. Queria tirar, mas nunca coloquei a minha cabeça no lugar e falei, não, agora eu vou ser responsável, vou usar o dinheiro para algo útil. Fiz isso? Não fiz isso. Passou 1 ano e meio mais ou menos. Eu falei assim, gente, eu vou ter que dar um parecer na minha vida. Eu via amigas, colegas minhas conseguindo tirar sua habilitação, até mesmo no serviço, as meninas conseguindo. Eu falei, eu vou ficar para trás? Não pode ser, né? Isso não pode acontecer. Vou correr atrás. Só que o que acontece? Eu morava longe, logo depois veio o casamento. Nisso que a gente casou, nós fomos morar com meu sogro e com a minha sogra, que era ainda mais longe do lugar que eu morava. A gente ficou 6 meses morando com meu sogro e minha sogra, e foi nesses 6 meses aí que foi esse tempo de eu tirar minha habilitação. Eu sentei com a minha sogra, sentei com meu esposo, falei assim, gente, eu preciso tirar a minha habilitação, vai ser difícil, vai, mas eu tenho que tentar. Então a minha sogra deu todo um apoio, meu esposo também, meu sogro também, e decidi tirar. Porém, era muito perigoso. Eu saía do serviço 5h30 da tarde, a minha, as minhas aulas começavam às 6 horas da tarde, eu saía de lá 9h30 da noite. E para ir para o lugar onde eu morava era muito perigoso. A gente ia de moto, tarde da noite. Minha sogra, ela dormia 8 horas da noite. A gente chegava em casa, ela ainda estava acordada porque da preocupação. Porém, isso não foi motivo de eu desistir. Pelo contrário, foi ainda mais, saciou ainda mais a minha vontade de querer tirar a habilitação de ser independente. Eu pensei comigo assim, se eu for desistir em toda a dificuldade que apareceu, eu nunca vou conseguir tirar essa habilitação. Então, eu comecei as aulas teóricas, graças a Deus consegui. Aí passei por todo aquele processo, né, da psicotécnica, fiz as aulas teóricas, acabou as aulas teóricas, fui fazer a prova teórica, que graças a Deus, Deus me abençoou bastante, me deu toda a sabedoria, estava bem nervosa, confesso para vocês, eu saí de lá assim, trêmula, achando que eu nem ia conseguir, mas eu consegui. Então veio a aula prática. O ponto de vista é a parte mais difícil que tem, porque você se sente frustrada, muitas das vezes a sua aula, é 1 hora de aula, né? E nessa 1 hora de aula você não consegue desenvolver aquilo que você queria, então acaba se decepcionando com você mesmo. Então, no meu primeiro dia de aula prática, que foi de moto, eu decidi começar com a minha aula de moto, porque era o que eu mais queria. Não, eu me frustrei no meu primeiro dia. No primeiro dia, vou resumir aqui para vocês. No primeiro dia, eles te dão um pequeno percurso para você fazer, só que simplesmente o instrutor, o meu professor, me deu a moto e falou assim: olha, é assim, assim, assado, e você vai fazer isso aí. Só que nesse momento, em momento algum, ele esclareceu para mim que a moto já era acelerada. Eu estava fazendo aquele pequeno percurso antes de ir para o percurso oficial da prova, acelerando a moto. Eu não tinha muito controle de embreagem e de acelerar. O que aconteceu? Na hora de fazer a curva, eu me assustei, acelerei e eu caí no meu primeiro dia. Olha só que decepção. Mas eu chorei bastante, fui para casa muito pé da vida, achando que aquilo era brincadeira, que era sacanagem com a minha cara. Fiquei brava com o meu professor. Falei, por que você não me avisou que era acelerada? E outra, meu professor nem me ajudou. Quem me ajudou a levantar foi um outro professor de outra autoescola.
né? Aquilo só me fez ficar ainda mais chateada. Eu fui fazendo as aulas e confesso que nas minhas 20 aulas, 15 aulas, eu não estava indo nada bem. Fui pro percurso oficial, fiz, mas eu sempre errava, sempre passava em cima da linha, deixava morrer, sempre errava em alguma coisa. Nunca era aquela aula assim, caraca, hoje eu fui bem, hoje eu fui legal. E eu fui começar a ir bem, faltando 5 dias, assim, mais ou menos, para a prova oficial, a prova prática, né? É onde decide, né, se você vai passar ou não. Vou pro meu último dia de aula. Nesse último dia de aula, confesso para vocês que foi o pior que o primeiro dia de aula, gente. Foi a pior aula da minha vida. Eu achei que eu não ia ser capaz, mas eu sou aquele tipo de pessoa que coloco na cabeça, assim, se Deus permitiu eu estar aqui, é porque era para eu estar aqui. Se Ele permitiu que era para ser assim, é porque é para ser assim. Então, o meu professor chegou para mim e falou assim, olha, você pode fazer a prova. Se você quiser garantir que você vai passar, você paga 350, 400 reais, um negócio assim mesmo. Ele falou, olha, você paga esse valor que eu te garanto que você vai conseguir passar. Porque eu não posso te dar 100% de certeza que você vai conseguir passar amanhã. A prova era no outro dia, pra vocês terem noção. Eu olhei pra cara dele e simplesmente meu olho encheu d'água. Eu não soube responder. Voltei pro meu serviço, transtornada, contando para as minhas colegas o que tinha acontecido. Cheguei em casa, contei pro meu esposo. Fiquei assim, gente, eu já estava preocupada, fiquei 100 vezes mais preocupada. Eu estava frustrada. E eu olhei para mim assim, me olhei em frente ao espelho e falei assim: caraca, olha para você. Depois de tanta dificuldade para você chegar onde você tá, você vai desistir, você vai pagar para receber algo que você merece pelo seu esforço, pelo seu suor. Falei, não, eu não aceito isso, eu não vou pagar. Primeiro que eu não tinha nem dinheiro para pagar. Segundo que se eu não fizesse, ia deixar de fazer, ia perder a oportunidade. Falei, não, eu vou lá e vou mostrar para ele que eu não preciso pagar para conseguir algo na minha vida. E foi isso que eu fiz. Orei ao Senhor, pedi a Deus muita sabedoria. Eu fui cedo para a prova e pedindo a Deus que se fosse da vontade dele, para que eu conseguisse alcançar essa vitória. E eu fui fazer a prova. Me preparei, a moto não estava como eu esperava, parecia que nesse dia tudo vai desandar. Aí eu falei, meu Deus, eu confio no Senhor. Se for para ser, vai ser. Eu não vou ficar esquentando minha cabeça, não vou ficar brigando, não vou discutir, não vou. Entendeu? O meu professor chegou atrasado porque eles pedem para que a gente chegue mais cedo, para que a gente possa testar a moto, para que a gente possa esquentar o motor da moto, né? Para não correr o risco dela morrer durante o percurso. Cheguei eu cedo, cadê que meu professor chegou? Chegou 5 minutos antes da prova. Tudo bem, respirei fundo e tentei não olhar para as pessoas que estavam fazendo prova na minha frente. Tentei não ficar, como que eu posso dizer, não ficar impressionado com as pessoas que infelizmente não conseguiram, sempre focada naquilo que eu tinha que fazer. Finalmente chegou a minha vez, coloquei meu capacete direitinho, me organizei direitinho. O instrutor falou: "Você está preparada?" Eu falei: "Estou." Ele falou assim: "Quando eu falar vai, você pode ir." Foi então que ele falou: "Boa sorte, pode começar a prova." Gente, a prova começou. E, tipo assim, a todo momento naquele percurso eu sentia, eu nem sei, eu não conseguia respirar, eu não lembro muita coisa, mas eu lembro que ali, naquele momento, parecia que não era eu que estava fazendo aquela prova. Porque quando eu fui ver, eu já tinha terminado. Gente, foi coisa de menos de. Se foi 1 minuto e meio de prova, foi muito. Porque foi muito rápido mesmo. Eu lembro só de eu chegando na parte final, as pessoas gritando, falando, ah, parabéns, você conseguiu. E ali eu já não via mais nada, eu não via meu professor. Porque sempre acontece de você ir lá com seu professor, tirar foto e tal. Nem isso eu fiz, não fiz nada disso. Eu só sabia pensar em ligar para minha mãe, ligar para o meu esposo e ligar para as pessoas para avisar que eu consegui passar. E eu pulava, era muita felicidade. O que eu tirei assim de aprendizado com isso é que, independente da situação, não desista daquilo que você quer, porque você vai conseguir. Eu confesso que eu achei que eu não ia conseguir, eu achei que eu não ia ser capaz de conseguir, mas Deus me capacitou. Pode acontecer de você reprovar? Pode sim, tá? Porque muitas pessoas não falam, ah, você tá falando isso porque você passou de primeira e tal. Realmente pode ser que seja isso, mas o importante é você não desistir, porque se você for desistir em toda dificuldade que aparecer,
Você não vai conseguir alcançar aquilo que você quer, não. A segunda parte eu vou contar no próximo vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Porque é minha experiência com a prova de carro. Até mesmo o meu professor me desafiou, né? Talvez Deus permitiu que isso acontecesse para eu colocar na minha cabeça que eu precisava mostrar para ele que eu consigo alcançar as coisas sem sacanear, sabe, as leis, porque isso não é certo. Assim, eu sei que algumas pessoas preferem pagar para conseguir a carteira mais rápido, não tenho nada contra, se a pessoa prefere fazer isso, que faça, isso aí é critério da pessoa, isso, eu não tenho nada a ver com isso, não tem nada a ver com a vida de ninguém, mas no meu ver, no meu pensar, eu acredito que eu precisava passar por isso, que eu precisava ver que eu consigo sim as coisas, que eu consigo sim alcançar aquilo que eu desejo. Basta a gente ter fé, a gente acreditar em nós mesmos. Muitas das vezes o que acontece é a gente desacreditar no nosso potencial. E isso não pode acontecer. Mas eu consegui. Se eu conseguir, você não vai conseguir? Me responda, você não vai conseguir? Lógico que você vai. Então só vai. Vai e faça e você vai ver a experiência que você, assim, vai ter pro resto da sua vida. E eu confesso que no dia eu me desafiei. Eu fui contra o meu corpo, contra as minhas emoções. Eu não sei, tanto que eu não sei descrever nem o que eu sentia no momento em que eu fazia ali o percurso. Não sei descrever. Foi muito rápido, muito rápido. Como eu falei, quando eu fui ver, eu já tinha terminado. Aí eu só sabia falar, caraca, meu Deus, obrigada, eu não acredito. Mas aí foi isso, eu consegui. Foi desafiador. Foi muito desafiador. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!